Eu não sei. E aí, o pessoal pediu gramática? Vamos selecionar as questões? Tira 6 da prova 5, 6. Prova 5. 5. É gramática também? Do 4, 5, 6. Não, é É texto. E aí? Ponto e vírgula aqui, ó, bem interessante. Trolha. Número... Aí com esse programinha eu brinco, né? Aí. Monta o cadernão. Mó doideira. Vamos lá. Deixa eu selecionar então. A gente estava na página 4. A prova 4 acabou? Gramática? Ó, tem um que você deve ter um macete fácil de matar, que é o número 14 da parte da prova 6. Aqui, não, vamos fazer a prova 4. Vamos fazer a prova 4 ainda? Eu já vou fazer, tá? Beleza. Essa aí. Prova 4, página... A gente fez a questão 14. Não fez não. Prova 4, página 35. A gente fez a 14? Não, mas não é toda de gramática não é toda de gramática não. Faz para 16, página 36, questão 16. Pronto. Essa aí envolve bastante gramática. Afirma-se com correção. Afirma com correção. Tá nela? Página 36, questão 16. Foi E17, já vamos fazer logo na sequência. 16. Afirma-se com correção. Ele fala assim: consideradas as normas da gramática, a forma verbal quis está empregada, está inadequadamente grafada. Quis, eu quis. Tá certo. Tá inadequada? Não. Então a letra A tá fora. Não tá inadequada. Letra B. O deslocamento da palavra americano produz a forma... Nossa. O que é isso? Provavelmente o maior pianista americano de ideias em atividade. Não altera o sentido da frase. Tem que voltar, né? Americano. O Herbert americano. Ele fala que provavelmente não altera o sentido original. Quando você fala assim, ó, o americano papapau, e quando você fala o fulano de tal americano, altera ou não altera o sentido? O brasileiro Pedro Henrique e o Pedro Henrique brasileiro, altera ou não altera? Altera. Dá a entender que na primeira, o brasileiro Pedro Henrique é o Pedro Henrique do texto. Agora, o Pedro Henrique brasileiro, eu tenho vários Pedros, eu estou falando do brasileiro. Então dá uma ideia diferente aí. Altera. Ele fala que não altera. Letra C. Consideradas as normas da gramática, o ponto de interrogação, a linha 10, está impropriamente empregado. Linha 10. Linha 10. Legal. Tá. Então. Que belas harmonias e melodias. Aí ele fala assim: agora me pergunta se eu sei onde está essa fita. Agora me pergunta se eu sei onde está essa fita? E aí? Maneiro. Gente, o ponto de interrogação, isso aí, caraca, nem sabia que ela cobrava isso. Olha só, a interrogação, ela é usada para fazer uma pergunta direta. Pergunta direta. Quer ver um exemplo? Onde você está? Onde você está? Tá? E o ponto final pode ser usado para pergunta. Só que para pergunta indireta. Ó,
Quero saber onde você está. Não cabe interrogação. Eu quero saber onde você está. Isso é uma pergunta indireta. Eu quero saber onde você está. Eu estou perguntando onde você está. Só que eu dei uma volta maior para chegar à pergunta. Isso não usa. Eu não uso ponto de interrogação aqui. Milena, você está passando mal? Interrogação. Milena, sua mãe está perguntando se você está passando mal. Eu estou perguntando. Mas, porra, eu estou perguntando de forma direta? Não. Então ele diz que não seria utilizado ponto de interrogação. Não seria se fosse uma pergunta indireta. Então vamos ver. Agora me pergunta se eu sei onde está essa fita. É uma pergunta o quê? Indireta. É diferente de onde está essa fita. Isso é direto. Então ponto de interrogação foi errado. Erradíssimo. Tá legal? É claro que na hora de uma escrita, quando o autor do texto colocou, certamente esse texto foi adaptado. Olha lá. Olha lá. Lá na última linha do texto. Adaptado. No texto original provavelmente nem existe essa merda. Ele colocou a interrogação justamente para criar uma pergunta. Isso acontece muito em prova, tá? O cara pega o texto original de uma reportagem e modifica para você criar uma questão, né, de gramática, de interpretação de texto, enfim. Vamos lá. Então, letra C é o gabarito. Letra D. Em a aparência do fulano no Brasil em 68 veio também num momento de travessia em sua carreira. A experiência, né? A palavra destacada foi empregada com o mesmo valor notado em isso que estão inventando sobre ele também é demais. E aí? É o mesmo sentido? Aquele primeiro também é como se fosse o quê? Junto. É isso ou não? Mais ou menos, ó. A experiência de Hancock no Brasil em 68 veio junto, né? Veio junto, né? Veio ao mesmo tempo, veio também no momento de travessia em sua carreira. Veio também no momento de travessia de sua carreira. Aí outra vem, isso que estão inventando sobre ele também é demais. Inventaram mais coisas sobre ele? Sim ou não? Na última. Inventaram, da ideia de que inventaram mais coisas, né? Ou seja, mais coisas foram inventadas, né, por alguém, sobre ele e mais alguém. Olha que loucura, ó. Isso que estão inventando sobre ele também, sobre ele também é demais. Muda, né? Ele fala que é a mesma semântica do também. Eu não acho que é a mesma semântica. Quando você fala eu comprei um carro também. Eu comprei um carro... Não é o mesmo sentido. Eu quero tentar pegar uma palavra para você identificar, né? Veio também, ó, veio junto, veio no momento. O que eu estou pensando é o seguinte, a experiência de Hancock no Brasil, em 68, veio também no momento de travessia em sua carreira. Ou seja, a experiência veio junto com quem? Justamente... Acho que aconteceram duas coisas. A experiência de Hancock no Brasil em 68 veio junto, no mesmo momento, né? Exatamente no momento, pode ser, de travessia em sua carreira. Estava passando por uma travessia em sua carreira e a experiência veio também, tá? E a outra não tem sentido. Isso que estão inventando sobre ele também é demais. Vocês inventaram outras coisas e isso também é demais. Outras coisas demais inventaram, mais isso. Dá uma situação de acréscimo. Uma ideia de adição. Por isso que não é resposta. A letra E. Tá? Então a letra C. A letra C é sacanagem, né? Pô, pergunta direta e indireta eu achei um esculacho. Tá? Um esculacho. Então, número 16, eu fico com a letra C. 16, letra C da prova 4. C. 17. A frase
em que as ideias estão expressas de modo claro e em conformidade com a norma padrão escrita é... Essa é fogo. Resolveu dedicar-se ao magistério porque concebia, antigamente, né? Resolveu porque concebia que já a atividade docente por si só exerce uma função de liderança nata. Exerce não, exercia, né? Concebia, exercia. Cadê a correlação aí? Né? Não é exerce. Concebia, exercia. Tudo no campo do antigamente. Né? A correlação está errada. Afirmou diante as câmeras, não, diante das. Né? Fora. Essa foi também fraquinha. Letra C. Não só a valorização, mas igualmente o respeito a seu trabalho lhe moviam para... Respeito ao seu trabalho? Respeito a seu trabalho. Não, o artigo é opcional. Eu posso falar o seu trabalho é legal ou seu trabalho é legal. Tá? O artigo é opcional. O erro está no lhe. Porque quem move, move alguém. Então não é lhe, é o moviam. É VTD, verbo transitivo direto. Percebeu? Quem move, move alguém. Verbo transitivo direto, não é lhe, é o. Foi? Não só a valorização, mas igualmente... Esse mais, antes do mais? Sim, vírgula. Calma aí. Não, porque tem valor aditivo. Quando eu falo não só você, mas sua mãe, eu estou falando que é você e sua mãe. Você bota uma vírgula? Não é isso não, quando tem valor aditivo. Tá? Ele poderia estar assim, ó, parece muito, ele apareceu assim, mais igualmente, ele bota mais também, como também, assim como, tá? Tudo mesmo, mesma farinha no mesmo saco, tá? Cabe vírgula não. Mas o lhe não, tá? É o. Foi? Letra D. A fim de que toda uma geração de jovens não... Nossa! Veem. É isso? A desistir. Gente, o veem equivale ao verbo olhar. Ver, olhar. E aí é o verbo vir. Então é toda uma geração de jovens não venha a desistir. Horrível. E letra E, consideradas pela oposição contagens fraudulentas, elas foram logo anuladas e nova apuração foi marcada para o dia imediatamente posterior às denúncias. Posterior a alguma coisa, às com crase, denúncias, ok. Letra E, gabarito. Foi. Qual foi a letra A, hein? Letra A, exercia. Concebia e exercia, tudo no campo do antigamente. Exercia aí? O concebia já está no pretérito imperfeito, então o exercia tem que estar também. Tá legal? Beleza? Então, vamos lá. Aí acho que de gramática acho que acabou a prova 4, não foi? Página 35? Qual? 15 foi feita. Nossa, essa 14 é chata, viu? 14. Vamos lá? Considere as linhas iniciais do trecho e as afirmações que seguem. Aí no segmento, provavelmente o maior pianista de jazz em atividade. A palavra destacada indica que o autor faz uma ressalva. Não, provavelmente não é ressalva, é dúvida. Provavelmente uma incerteza, uma dúvida, né? Isso aí tá errado. Ponto. Foi? Tá errada mesmo. Tá? Então a B e a letra E eu já elimino logo. Quem vai definir a questão? Aí eu tenho que falar 2 e 3, não tem jeito. Aí no segmento 2. No segmento, provavelmente, o maior pianista de jazz em atividade. Tá. Em atividade. Maneiro essa questão, hein? No segmento, provavelmente, o maior pianista de jazz em atividade, a expressão destacada marca os limites da avaliação do mérito do artista. Sim, eu poderia falar assim, ó. O maior pianista de jazz do bairro. Poderia falar o maior pianista de jazz da América Latina. Poderia.
Eu poderia falar, eu falei o quê? Maior pianista de 10 em? Atividade. Existe um cara que foi pica das galáxias, melhor que ele, tudo, só que não está em quê? Em atividade. Então ele fala que esse em atividade, maneiraça a questão, a expressão destacada marca os limites da avaliação do mérito do artista. Marca, claro que marca. Eu estou avaliando que mérito? Dos que estão em atividade. Perfeito isso. É um limite. Eu não estou falando de todos os caras que, porra, músicos de jazz. Maneiraça essa questão. Em atividade. Isso aí. Quem? É isso aí, qualquer um. Romário, sei lá, Romário, Bebeto, essas porra. Então, o maior político, né? O melhor político em atividade. Não, vai ser difícil. É melhor nem falar disso. Você entendeu? Se eu falo assim, isso é muito relativo, cara. Se eu falo assim, aí, você... Quer ver uma coisa? Ó, por exemplo, a menina chegou pra mim e falou assim, caraca, você é o melhor professor de português que eu já vi. Beleza. Pode? Pode. Posso ser. Dos que ela já viu? Aí eu perguntei, quantos você já viu? Ela, só você. Falei, tá bom. Mas ela fala assim, você é o melhor professor de língua portuguesa. Tem limite? Não. Se eu falasse assim, do Rio de Janeiro, poderia? É um limite. Estou dando um limite para julgar o mérito da coisa. Ele falou o quê? De todos os músicos de jazz? Não. Ele falou dos que estão em atividade. É um limite mesmo. Expressa o limite, tá? Caraca, você é o melhor engenheiro da Petrobras. Da Petrobras. Porque tem um cara ali da esquina que é foda também. Pegou a ideia. É o limite mesmo. Ele tá marcando o limite. Questão sacana, tá? Vocês acharam fácil? Eu já achei não. Número 3. Pô, é uma doideira, mano. Ó. Ele relembra que estava em lua de mel quando Eumir Deodato, compositor e arranjador que havia conhecido em Nova York. Gente, esse havia conhecido... Cara, que sacanagem, é tempo composto. O havia conhecido é quando você tem o verbo ter ou haver. Olha que legal. Quando você tem o verbo ter ou haver no pretérito imperfeito, mais particípio, isso tudo representa uma ação que aconteceu no passado antes de outra ação que já tinha acontecido. Isso aqui equivale ao pretérito mais que perfeito. Você tem que fazer aula de gramática, galera. Tem que fazer. Maneiraço. Só que, porra, eu vou botar todos os casos, não tem como. Impossível. Chega, tu vai morrer, vai ficar chateado pra prova. Tá legal? Então vamos tentar pegar pela ideia da parada. Quando ele fala... Isso aqui é claro pra caramba pra mim. Eu vejo um pretérito imperfeito mais um particípio envolvendo ter e haver, parceiro, equivale a mais que perfeito, acabou. Se eu falasse assim, ó, eu tinha feito o bolo, equivale ao quê? Eu fizera. Tá mais do que claro pra mim. Só que pra você fica meio, né, a tabelinha, não sei o quê. Então vamos tentar olhar pro texto. No texto ele realmente, ó, ele relembra, né, que estava em lua de mel. Ele relembrou, já é passado. Aí ele fala assim, compositor que havia conhecido em Nova York, quis lhe apresentar um então novo cantor. Vamos pensar, olha que legal. A gente já falou disso. O quis é o quê? Pretérito, não posso ter dúvida. Perfeito. E a outra ação aconteceu depois, ao mesmo tempo ou antes? E o que acontece antes de um pretérito perfeito? Ele é mais passado que esse aqui. Mais que perfeito. Pegou? Foi? Necessariamente. Se eu falo assim pra você, olha, olha, eu briguei com você, pois a sua mãe... Se eu coloco fez, eu erro. Fizera
um comentário, tá legal? Comentário escroto. Pronto. Eu briguei, eu tô brincando mesmo, né? Porra, tu nem me defendeu. Então, aí eu vou discutindo com a menina e falo assim, eu briguei com você, pois sua mãe fizeram um comentário. Claro, claro. A mãe dela fez um comentário antes da minha briga, não foi? Foi ou não foi? Primeiro a mãe dela faz um comentário, depois eu vou e brigo. Pô, então, pra eu mostrar isso, eu tenho que falar que esta ação aconteceu antes desta aqui. Quem é que marca isso? As duas estão no passado, mas no passado eu tenho uma linha do tempo. No passado, isso aqui, imagina no passado. A ação de brigar e a ação de fazer. Vai, aqui eu boto o quê? Fazer. Fez um comentário. E aqui eu falo o quê? Brigar. Mas tudo isso é o quê? Passado. E eu quero marcar que um aconteceu depois do outro, antes do outro. Foi? É maneiro pra caralho. É maneiro. Mas é gostoso mesmo. Quando você sabe. Quando você não sabe, você fica assim, porra, caralho. É ou não é? É escroto. Eu escrevi assim, eu briguei com você porque a sua mãe fez havia feito. Pode? Pode. Claro que pode. Porque eu havia feito, você tá jogando o quê? O tempo composto, que equivale a tempo simples mais perfeito. Perfeito. Lindo. Pra ficar uma coisa mais saudável, né? Porque mandar um fizera também na cara... ou então por quanto? Vamos lá, já falou pra, né? Ou na medida em que? Falou pra logo. Então, ó. Vamos lá, questão número... Então, página 35, 14, hein? Lá em cima. Aí ele fala... Ele relembra que estava em lua de mel quando o compositor e arranjador... que havia conhecido, quis apresentar. Ele fala assim, as formas verbais assinaladas indicam que as ações se deram no mesmo momento no passado. Mesmo momento não. Se ele falasse que as ações aconteceram no passado, mas no mesmo momento, porra, muito sacana. Maneiro, errada. Qual o gabarito? C. 14, prova 4. Cara, maneira a questão. Gostei. Eu gostei mais do item 2, tá? Sinceramente. O item 2 é mais bacana. Eu fiz não? 13? É isso? 12? Ah, vamos fazer 13. A gente não fez não? Página 34, 13? Não, né? Vamos fazer 13. É de gramática também? Ó. Elementos do texto inspiraram as frases abaixo. Sacanagem esses enunciados. Que, entretanto, devem ser consideradas em sua independência. Ou seja, esqueça o texto e olhe para a frase. Aqui está redigida em conformidade com a norma padrão escrita ele pede que esteja o quê? Correta. Sim? Tranquilo? Letra A. Para conhecer uma cidade não basta os guias para o... Não bastam os guias. Porra, os guias não são suficientes. Os guias não bastam. Ok? Foi? Errada. Na letra B, se alguém se contrapor para, contrapuser, é o verbo por. E você insere o contra. Fora. A máquina de cujo o para. Cujo o pode? Não, é cujo só. Fora, esse outro tá fora. Não, o D pode, deve, inclusive. A máquina de cujo o diagrama podemos nos valer, quem se vale de alguma coisa. De cujo. O diagrama é de quem? Da máquina, relação de posse. O que não pode é o cujo o. Vou te explicar rapidinho o que é o cujo o, por que não pode. Olha só, o cujo sempre tem o o. O cujo sempre tem o artigo. As pessoas falam de forma errada, não cabe artigo com cujo. Não existe isso, tá? O cujo, quando aparece cujo puro, é exatamente cujo mais o. Quando aparece cuja, aparece cujo mais a. Então, quando você escreve isso aqui, ó,
Cujo o, você está falando que tem o artigo aqui dentro, mais outro. Não pode. Ele nunca aparece sozinho. Por que não aparece sozinho? Porque ele tem que concordar com o termo seguinte. E quem é que concorda com o termo seguinte? É o a, o os ou o as, que já fazem parte disso. Que é o cujo. Então, ó, cujos. É o cujo mais os. Ó, cujas. Cujo mais as. Então não cabe um outro. É cujos os. Não faz sentido. Tá? Como? Cujo? Qual? Não. Dois pronomes relativos? Não. Claro que não. Zero. Nota zero mesmo para essa construção. Tá? Não mesmo. Ou você usa o cujo, ou você usa o qual. Eu acho que ele está querendo pensar com qual. Tudo bem, mas não pode. Se com o qual é um pronome relativo, vai usar o cujo também? Tudo junto? Errado. Não. Errado. Tem que botar um substantivo ali para fazer a relação de posse e acabou. As crianças? Não. A criança com a qual eu brincava, ok. Mas eu não tenho cujo, pô. Cujo com a qual? Porra. Não, é cujo ou qual. Perfeito, tá? Cuidado aí. Vamos lá. Então, cujo ou fora. O estudo já prevera. Prevera não. Previra. Cara, que sacanagem, mano. É muito errinho, né? Em suas considerações, o autor, de certa forma, explica por que aquela célebre cidade desapareceu. Perfeito. Letra E. 13. Caraca, gente. Pô, questão maneira. Gostei muito. Vamos lá. Ah, na moral, a gramática é muito... Por qual motivo, por qual razão? Não, esse é um por qual motivo, por qual razão. Não. Pode usar sim. É idêntica à construção. Pode usar. Ele desapareceu por você. Pode ser. Boa prova. Letra E. Alguém me falou uma outra? 33? 12? Foda, hein? Vamos lá. Isso aí eu tô até com dor de cabeça. Ó, o comentário correto sobre o emprego do sinal de pontuação. É delícia. Caramba. Letra A. Penso nas cidades italianas com sua história de séculos ou de milênios. Aí tá entre parênteses, né? Ele fala assim, os parênteses abrigam lembrança cuja presença no texto sugere que elas sejam o exemplo mais expressivo das adaptações referidas. Gente, vai ter que voltar o texto. Tá legal? Não desconfio da letra A, não. Questão número 12. Eu acho melhor a gente deixar para lá. Vamos lá. Onde é que está a questão 12? Linha 20 e 21. Aqui, ó. Mais do que com a máquina é a comparação com o organismo vivo na evolução da espécie que pode nos dizer alguma coisa importante sobre a cidade. Não é isso? Ah, não. Lá em cima, desculpa. Estou na 23. Eu tô tonto. Ó. Desviante, lá em cima. Estou na 15, tá? Desviante porque, diferentemente das máquinas que são criadas com vistas a uma determinada função, as cidades são todas ou quase todas o resultado de adaptações sucessivas a funções diferentes, não previstas por sua fundação anterior. Penso nas cidades italianas com sua história de séculos ou milênios. Aí ele fala que está entre parênteses, abrigam lembrança, cuja presença no texto sugere que elas sejam o exemplo mais expressivo das adaptações referidas. Sim, ele está falando, está se referindo aí às cidades italianas. Acho que é legal. Mas vamos ler as outras. 2 e 4. Descartar tudo aquilo que impede vê-la. Todas as ideias recebidas
As imagens pré-construídas, a substituição das vírgulas por parênteses, seguidos por vírgula, não altera a relação original entre os segmentos. Claro que altera. Ó, ele pede para você trocar as vírgulas, substituição das vírgulas por parênteses, seguidos por vírgula. Então ele pede para você botar parênteses e depois no final colocar o quê? A vírgula. Não é isso? Por vírgula. Então, na verdade, vai parecer que esse termo, todas as ideias recebidas, esse termo vai estar vinculado só a tudo aquilo que impede vê-la. E não é, na verdade. São 3 coisas. Descartar tudo aquilo que impede vê-la, todas as ideias recebidas, a mesma numeração, as imagens pré-construídas. Quando você coloca um termo entre parênteses, você está destacando para se referir a uma coisa só. Está restringindo muita informação. Vira um aposto explicativo de um termo que não tem nada a ver. Isso não é aposto. Vai mudar. Então ele fala que não altera. Letra C. Uma cidade vive na medida em que... Olha aí. Olha na medida em que. Porra, linda, ó. Aí ele fala assim. O segmento da vírgula, a segunda vírgula pode ser optativa. Deixa eu ver, ó. Uma cidade vive na medida em que funciona, isto é. Gente, o isto é entra num rol de palavras ou expressões de caráter explicativo, continuativo, retificativo, conclusivo. Exemplo, isto é, ou melhor, ou seja, pensando bem, por assim dizer, realmente. Quando você quiser usar um tipo de expressão dessa forma, você tem que colocar entre vírgulas. Isso é obrigatório. Entre vírgulas. Se você tira a segunda vírgula, fica o quê? Errado. Já sei que está errado, mas vamos ver. Qual é a lógica? A segunda vírgula pode ser optativa. A segunda vírgula é também o quê? Obrigatória. Ela está se referindo ao segmento isto é. Isto é, retificativo. Né? Isto é, serve para... Tá fora. Sem que haja prejuízo? Não pode ser retirada. No outro pode nos dizer alguma coisa importante sobre a cidade. 2 pontos. Como, ao passar de uma era para outra, as espécies vivas das cidades, ele fala assim, os 2 pontos, introduzem a síntese do que foi tratado com mais detalhes anteriormente na frase. Os 2 pontos, você vai usar para quê? Não para sintetizar nada, você vai para citar, enumerar, exemplificar. Você não vai resumir com 2 pontos, isso não é função de 2 pontos, tá legal? Você vai citar, enumerar, exemplificar, pode botar isso, tá? Isso aí já basta para a Fundação Carlos Chagas, tá? E não precisa ser uma citação de alguém, tá? Pode ser uma citação própria também. Isso acontece muito. É uma citação, mas é do autor. Porra, mas é própria, não tem problema, é uma citação. Eu digo, 2 pontos. Ele pode falar, assim mesmo, tá? Não tem problema não, uma citação qualquer, tá? Na letra E, tá errada, tá? Não serve para sintetizar. Letra E. Parecem de outras eras, na medida em que já não correspondem a necessidades vitais. A vírgula introduz uma expressão que, em consequência do emprego de na medida em que, expressa uma ideia de conformidade não. Na medida em que é o quê? Causal. Não é inconformidade, não é conformativa. A gente já bateu isso 1000 vezes. O na medida em que é causal. É igual a um porquê. Foi? Tranquilo? Beleza. Gabarito letra A. Letra A. Porque você vai alterar a relação. Você coloca entre parênteses, você vai colocar um termo que está como se fosse um aposto explicativo. E vai deixar de ter uma enumeração. Não pode. Tá? 12 isso. Tá? 12 letra A. Tá? E aí, mais alguma? Conseguiu achar aí de gramática? Que não tem... Página... Agora vamos pegar a prova 5, né? Porque a prova... Acho que a prova 4 já foi toda de gramática. Já foi? Deixa eu ver a prova 4 aqui. Acho que até ali na anterior a essa, Até lá.
Ah, não. 32. A página 39. 32? 32 causa e efeito. É? É. 39. Não, causa e consequência. Beleza. Tem que ler o texto? Vamos ver. Normalmente ele entra A, B, mais no C. Ó, identifica-se a relação de causa e consequência nessa ordem na frase que se encontra em: a relação entre povo e futebol tem sido tão profunda e produtiva por aqui que muitos brasileiros se esquecem de que o futebol foi inventado na Inglaterra. Tem uma jogadinha. Eu posso fazer o seguinte: quando couber isso aqui, primeiro vamos tentar colocar o que eu estou falando. Quando couber isso aqui, a relação de causa e efeito, eu consegui pensar num esqueminha legal. Você pode botar assim, ó: o fato de, pro primeiro, faz com que pro segundo. Você vai identificar dois trechos aí. Aí você vai botar assim, ó: se você for ler, introduza antes do primeiro, o fato de, ponto e vem o T, faz com que, meu irmão, se acontecer isso, pode ter certeza, é causa e consequência. Ah, com certeza. Aí fica bonitinho. Ó, mas vou voltar ao texto. Letra A, o fato, vamos ver se é uma coisa absurda, mas o fato de a relação entre povo e futebol, né, ter sido tão profunda, né, e produtiva por aqui, faz com que muitos brasileiros se esqueçam de que o futebol foi inventado na Inglaterra. Fica linda. É possível. Não sei se tem que ter a ver com o texto, porque, ó, identifica-se relação. Deixa eu primeiro ver lá depois do texto se ele colocou isso. Para as questões, não. Então, é isso, né? Nessa ordem, a frase que se encontra em há uma relação de causa e efeito. Na letra B, olha o que ele botou: embora. Porra, já acabou. Não é. Na letra C, ele bota pensam que ele é samba, como samba e feijoada comparativa, sendo rebatizado no Brasil como futebol, virou uma paixão nacional. Olha que legal. Sendo rebatizado no Brasil como futebol, virou uma paixão nacional. Ele virou uma paixão nacional porque... E aí? Tá bonita, não? O fato de ter sido rebatizado no Brasil como futebol faz com que tenha virado uma paixão nacional. Causa e efeito. E letra E, não é? A B tá errada. Não. A B e a C, pô, nem brinco. Não olha mais. E na letra E também não é mais. Na letra E, como prova do imprevisível destino das coisas sociais, o futebol não veio confirmar a dominação colonial. Que foda, hein? Mas olha só, ele não virou paixão nacional porque ele foi rebatizado. Não? Tem que voltar o texto. Você leu o texto ou não? Ah, tá. Porque eu não li. Eu tô tentando fazer por aqui. Mas mesmo por aqui, Ele foi rebatizado no Brasil como futebol. Ou seja, batizaram, né, como futebol. E virou paixão nacional. já por que mudou de nome que virou paixão nacional? Porque ele veio falando que veio importado da Inglaterra como futebol e aí aqui dentro virou uma paixão. Não é porque teve a mudança. Com uma ideia aditiva só. Tipo, ele foi rebatizado como futebol e virou paixão. Beleza. Mas pensando sem texto, você olha essa merda, você pode achar uma relação de causa e efeito.
É isso que eu tô falando. A letra A é bonitona. A letra D, ela mexe com o coração. Ah, você volta ao texto e você percebe facilmente que é um E. Você falou agora, realmente tem sentido. E na letra E? Como prova do imprevisível destino das coisas sociais, o futebol não veio confirmar. O futebol não veio confirmar a fim de provar. Não é isso? É uma ideia de finalidade? Ou não? Como prova do imprevisível destino das coisas sociais, porque o como antecipado, ele em regra tem valor de causa. O futebol não veio confirmar, ou seja, o futebol não veio confirmar a sua dominação colonial. Pode ser conforme, né, no sentido de conformidade. Tá mais para isso. Mas quando o cara pensa, a gente aprende isso em gramática, muitas aulas. O como introduzindo um período, pode bater, é causa. Cara, é causa não. Pode ser. É igual o desde que. Você fala que o desde que é o quê? Condicional. Não. Desde que o vi, me apaixonei. E aí? É condicional? Temporal. Já mudei. Desde que tem muito trabalho hoje, não poderia sair contigo. Desde que tenho muito trabalho hoje, não poderia sair contigo. Causa. Eu não poderia sair contigo por quê? Porque eu tenho muito trabalho hoje. Desde que tenho muito trabalho hoje, não poderia sair contigo. A causa de você não sair é essa? Eu estou usando desde que. A língua é viva, né? Beleza. Então esse como é conformativo, tá fora. Gabarito letra A. Desde dada ela matou de forma brilhante, a vírgula equivale a um E. Prova 5, questão 2. Prova 5, questão 2, letra A. E aí? Mas qual? Fácil. C? Comparativa. Desde que eu tenha. Ou desde que eu tenho. Problema não. À vontade. Pode ser desde que eu tenho muito trabalho hoje, não poderia ser contigo. Isso é um fato. Tenho mesmo. Tá? Não estou fazendo uma hipótese não. Pode ser, perfeitamente. Tá? Eu ia falar que não, mas pode. Mas não pensei nisso não. 3. Ó. 3, hein? Caraca. De elemento capaz de desvirtuar ao lado da música e do cinema americanos o estilo de vida e a língua pátria, o futebol acabou servindo como instrumento básico da reflexão do país sobre o país. E aí? Vamos interpretar isso aí primeiro? Vamos primeiro interpretar. Ó, de elemento capaz de desvirtuar ao lado da música e do cinema americano o estilo de vida e a língua pátria. Então, olha só, o elemento é capaz de desvirtuar o quê? O estilo de vida e a língua pátria. Ao lado de quem? Da música e do cinema americano. Aí vem o futebol, acabou servindo como instrumento básico para reflexão sobre o país. Certamente ele vai falar que o cinema virou motivo de reflexão. Mas caralho, vai encarar. O que serviu de base para reflexão? O futebol. É isso. É o único. Aí ele... Beleza, mas assim, qual é a ideia central? Ele fala assim, o Pedro provocou uma oportunidade de reflexão. Ao lado de quem? Eu não posso me esquecer disso, porque assim, se você pega o que está escrito aí, ele fala, de novo, ó, de elemento, ele começa com de elemento, nada a ver, né? Mas de elemento capaz de desvirtuar ao lado da música e do cinema americano, desvirtuar o estilo de vida e a língua pátria, ou seja, quando você tá, a ideia é, o cara está desvirtuando o seu estilo de vida. Quem desvirtuou isso? O cinema. Quem desvirtuou isso? A música. A música, isso? A música. Aí desvirtuou o quê? O estilo de vida e a língua pátria. Ao lado disso, o futebol
acabou servindo como um instrumento básico da reflexão sobre o Brasil. Vamos tentar ver o que ele escreveu nas opções. A música, ele pede para reescrever uma redação alternativa para o segmento acima em que se mantém a correção lógica. Em linhas gerais, o sentido original está em: a música americana, assim como o cinema, foi considerada capaz de adulterar o estilo de vida e a língua dos brasileiros, enquanto que o futebol serviria como instrumento básico de reflexão sobre o Brasil. E aí? A minha pergunta é: o futebol, pelo texto original, altera ou não altera o estilo de vida e o cadê? E a língua. Altera ou não altera? Altera. Ao lado de quem? Da música e do cinema. Então, na verdade, ele esqueceu de colocar quem aí? O futebol. Foi? Porra, que merda de questão. B. Tanto o cinema quanto a música americana, embora capazes de desviar o estilo de vida e a língua dos brasileiros, configuram-se, assim como o futebol, em um instrumento básico de reflexão sobre o Brasil. Elas não se configuram como instrumento básico de reflexão. Não. O futebol que se configura como instrumento básico de reflexão. Mas os três conseguem desvirtuar a língua e o estilo de vida. Foi? Não está certo. C. Meu Deus. O futebol, juntamente com a música e o cinema americano, foram vistos como capazes de deturpar o estilo de vida e a língua da pátria. Mas passaram a ser um instrumento... Todos? Só o futebol. Fora. Tá conseguindo pegar você? D. O futebol, assim como a música e o cinema americanos, o futebol foi tido como capaz de corromper, assim como, ou seja, todo mundo, de corromper o estilo de vida e a língua dos brasileiros. Entretanto, tornou-se, quem tornou? O futebol, um instrumento básico de reflexão. Perfeita. Eu marcaria a letra D. Letra E. Servindo como instrumento básico de reflexão sobre o Brasil, o futebol, apesar de ter sido, juntamente com a música e o cinema americanos, capaz de corromper o estilo de vida e a língua dos brasileiros. Acho que tá meio sem sentido essa merda, né? Tá meio solto. Não tá faltando coesão e coerência. Entre a D e a E, eu marcaria a letra D. Beleza? Questão 3 da prova 5. Letra D. D de dado. Foi? Tranquilo? Legal? Mais alguma? Mais uma pedida? Pode mostrar o tamanho. Vai lá. Alopra. Já que é pra aloprar, pô. Ela pediu a 3, pode pedir qualquer uma. Pô, questão maluca. Mas é só ter paciência, né? Se você ficaria... tá. O foda é ter paciência. É por isso que eu falo. Olha a prova, dá uma visão geral. Porra, viu que tem, sei lá, 15 questões. 10 de gramática? Nem faço interpretação, parceiro. Não faço. Nem faço interpretação. 54, número 14. 49, número 9. 54, número 14. Essa tem que matar em 2 minutos. Ué, pô, tô até com vergonha, então. Ó, em contato com uma das maiores riquezas, a interpretação de culturas, entre nós tão livre, o segmento introduzido pelos 2 pontos, afinal, tem sentido opinativo, conclusivo, restritivo, explicativo ou enumerativo? Só a primeira leva aí. Está enumerando alguma coisa? Não. Está opinando? Não. Você usa os 2 pontos para quê? Ou para citar ou para explicar, porra. Não está citando alguma coisa? Não, nem tem resposta com isso. Qual a resposta? Dê. Aí eu vou ler o restante. Poderia, mas não está enumerando nada. Se ele falasse assim, Milena, eu quero tudo. 2 pontos.
Um beijo, um abraço e um chamego. Eu estou clareando e ao mesmo tempo enumerando. Ok, mas está mais para enumeração, né? Está enumerando aí. Mas aí não é isso, tá? Então, ó, explicativo ao especificar o sentido da expressão que o antecede. Está clareando. É o aposto, é aquele garoto. Número 14 da prova 6, letra D. 14 da prova 6, letra D. Mais. 49, número 9. Página 49. Número... Caraca! E aí? Ajudaram a enriquecer a visão sobre a Amazônia, hoje vista como um espaço complexo, resultante da interação de forças políticas e econômicas. Conclui-se corretamente da observação grifada que, hoje vista como um espaço complexo, resultante da interação de forças políticas e econômicas, ajudaram a enriquecer a visão sobre a Amazônia. Hoje vista, quem é vista hoje? A Amazônia. Como um espaço complexo. Complexo é o quê? O que é complexo? Importante, né? As orações subordinadas, os períodos compostos, eram chamados de períodos complexos. Por quê? Difícil, sabe? São coisas difíceis. É uma mistura. É uma coisa muito grande, é complexa, não é uma coisa simples. Parece que pode ser monolítico, cara. Não sabia disso hoje, será? Um negócio desse que estava dizendo monolítico assim. Não concordo, não. O que é o monolítico, cara? O que você acha? Na minha visão, não é complexo. Monolítico é uma coisa mais objetiva. Eu acho que é isso. Não acho que é complexo. Não, eu não acho. Pode ser que num contexto que você tenha inserido essa palavra, ok. Mas eu não coloco. Primeiro que eu não usaria essa palavra, mas se eu usasse, mono significa o quê? Um. Então, vambora. Aí ele fala assim, a visão atual que reconhece a necessária preservação da Amazônia esbarra Cara, falou em preservação, onde é que tá isso? Deve estar no texto. Tem que olhar lá. Texto 2, segundo parágrafo. Tem que olhar mesmo, cara. Tem que olhar. Dá não. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Maneira. Aqui, 44, número 15. Página 44. A gente já fez, não? Hã? Número 15. Se acaso é condicional e esse quando é temporal, a letra A, já pode tirar a letra A e a letra D? Pode. Mas vamos dar uma olhada, porque é meio escroto isso, mas o quando... Valor primário, ele é temporal, claro, mas vamos dar uma olhada lá. Ele fala o seguinte, de acordo com o poema, o verso que exprime causa de um acontecimento está em. Então, é uma causa de alguma coisa que aconteceu, de um fato. Então, quando você for-se embora, isso é tempo mesmo, não tem jeito, está lá no início. Moça branca como a neve, me leve. Ele está pedindo, no momento em que você for embora, por favor, me leve, né? Se acaso você não possa me carregar pela mão, menina branca de neve, me leve no coração. Se você não puder me carregar, me leve. Ok. Condição. Isso. Letra B. Não, vamos continuar. Tchau, gente. Boa prova, tá? A letra D é condição. Aí vem. Se no coração não possa por acaso me levar, moça de sonho e de neve, me leve no seu lembrar. Por acaso me levar. Se no coração não possa por acaso me levar, esse por acaso
Não é causa, não. Por causa do acaso? Não. É condicional mesmo, ainda. Continua sendo condicional. Ele não pode ser analisado solto. Não. Está dentro de um contexto. Ó. Vamos continuar. Vamos ver. Me leve no seu lembrar. E se aí também não possa, por tanta coisa que leve. Ah, porra, aí é isso, por tanta coisa que leve. Ó, se você não puder me levar, por qual causa? Qual motivo? Por tanta coisa que leva, você não pode me levar porque está levando muita coisa. Já viva em seu pensamento, menina branca de neve, me leve no esquecimento. É letra B, né? É letra B. Se você não pode me levar porque está levando muita coisa. É isso. É letra B, eu marcaria B. É B de bola. Gabarito letra B. Qual questão? Prova 5, questão 15. Letra B. Foi? Tranquilo, pessoal? Aqui, ó, deixa eu colocar só o gabarito desta provinha que a gente não tem. O resto está no material, tá? O segundo texto da prova, a 9, letra C, tá? E a 10 da provinha do material extra, tá? Aquela provinha que eu distribuí na semana passada e vai estar no portal de vocês. E a questão 10, letra B. Letra B de bola. Questão 10, letra B de bola. Beleza. Ó, a gente corrigiu pra caramba aqui, ó. Não corrigimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Não corrigimos 28 de quantas? 30, 50, 70, 80, 95, 99, 109. 109 menos 28. Faz a conta aí. 81. Corrigimos 81 questões. Tá bom, deu pra relar, né? Pra levar aí. Quanto você consegue fazer mesmo? Aí você tem que ver o líquido, né, meu irmão? 81, isso porque a gente introduziu, né? Se não tivesse inserido essa prova recente, eu certamente teria dado uma esticada e tocado, foda-se mesmo, hoje até 11 horas, mas não vai dar pra acabar tudo. Pessoal, tô na área, querendo aí, tá gravando, Manora? Pode gravar, deixa gravando. Tô na área querendo mandar e-mail, professorpedrohenrique@gmail.com, tô no Facebook. A prova vai acontecer no domingo, quem puder, manda a prova, manda o tema da redação, tenta pegar uma cópia do tema da redação, manda pro e-mail lá do clube, usa isso para você ter uma ideia mais ou menos de como você foi na prova, né? E outra coisa, a gente faz recurso, só que recurso não tá claro que não tá no pacote da redação. Recurso de redação é foda, tem que ser diferente, não pode ser nenhum igual, senão todo mundo pede 0, o cara ainda tira a tua nota, te dá 0, é bizarro, tem que ser um recurso muito, muito específico. E todo mundo que fez o clube, ou é participante do clube, tem 50% de desconto no recurso. Precisando de recurso, pode contar comigo e com o Thiago. A gente vai fazer o recurso de forma violenta. A gente tem um histórico de aprovação de recurso de pelo menos assim, de 15 recursos que nós fizemos nos últimos 6 meses. Assim, uns 13 conseguiram aumentar a média. Uma menina estava desclassificada, aí, a gente conseguiu aumentar a média dela, ela classificou e entrou. Ela foi absurda. Essa foi a última, a Marina. Ela foi a última. Então, assim, vale a pena o recurso para... Depende da redação. A gente vai julgar. Vai dar para entrar com recurso. Parceiro, vamos entrar. Não dá, a gente não entra. Tá boa a nota que ele te deu. O maluco te coxou, né? Deu uma coisa boa. Tá legal? Então é isso. Fiquem com Deus. Muito obrigado e vamos que vamos. Valeu.